Oi gente, bem-vindos à minha casa e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tuane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Paranapiacaba. Ela é conhecida como a nossa Silent Hill. Mas antes, não se esqueça de inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar. Assim vocês ajudam o canal a crescer e mostrar que os nossos vídeos são relevantes. O YouTube acaba indicando para as outras pessoas. Gente, eu estou com 1,8 mil visualizações e pouquíssimos inscritos. Muita gente está assistindo e não está se inscrevendo. Gente, vamos lá, não custa nada. É só apertar lá no botãozinho inscrever-se e curtir o vídeo. Mas vamos lá, ao que interessa, sem muita enrolação. Antes de falar um pouquinho sobre as lendas que circundam esta cidade, eu vou contar um pouquinho sobre a história do local. A história de Paranapiacaba tem início em 1867, quando a vila foi criada para receber imigrantes vindos da Inglaterra. Eles foram contratados para trabalhar na construção da cidade, na verdade da primeira ferrovia paulista, a linha Santos-Jundiaí, que na época foi um importante avanço para o sistema ferroviário do Brasil. Para acomodar os novos moradores, o lugar recebeu várias construções, como prédios, ruas, pontes e casas. Locais que foram preservados e mantêm vivos a memória de um dos períodos de maior desenvolvimento da ferrovia para o nosso país. Depois de longos anos de obras, em 1946, a empresa inglesa São Paulo Rail Company deixou de ter a concessão para a construção e exploração desta linha. Dessa forma, o vilarejo foi incorporado ao patrimônio do governo federal, sendo adquirido pela Prefeitura de Santo André em 2002, tornando-se uma das mais importantes atrações turísticas para a cidade. Tem também vários passeios pelos locais assombrados que eu vou relatar aqui para vocês. Paranapiacaba é conhecida por ser uma vila assombrada. A região é marcada por lendas, histórias de terror e a neblina constante da Serra do Mar, que a fez ser comparada com o famoso jogo Silent Hill. E logo depois, vocês já devem ter visto o filme também, né? Silent Hill. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas histórias de Paranapiacaba. A primeira que eu vou relatar aqui é sobre o trem fantasma. Durante a construção da ferrovia na Serra do Mar, muitos acidentes aconteceram, tirando a vida de muitos empregados que realizavam os serviços de implantação e obras nesta linha. Também, mesmo após o início das atividades ferroviárias, com os trens Maria Fumaça em operação, muitos acidentes aconteceram, matando diversas pessoas. Ou desvivendo, gente, eu não posso falar isso. Ô Senhor. Devido a estes fatos terríveis, antigos moradores e até antigos trabalhadores da ferrovia contam que à noite dar para ouvir os sons e sentir o deslocamento de ar em alguns túneis causados pelas almas dos trabalhadores e passageiros que foram envolvidos em acidentes de trens ocorridos em Paranapiacaba durante a construção da ferrovia. Dizem que um desses acidentes foi a explosão de uma caldeira, não sei se foi na terceira ou no quarto túnel, uma coisa assim. Alguns relatam que houve os gemidos dos funcionários que se desviveram durante a construção da ferrovia, vultos, e que sempre havia um trecho onde as máquinas teimavam em quebrar ou parar sozinhas de forma misteriosa. Hoje, esse trecho, conhecido como a Linha Velha, é particular e tem o seu acesso proibido, pois existem muitos locais perigosos, como pontes com estruturas já corroídas pelo tempo e mesmo sem proteções laterais, podendo provocar a queda de pessoas que queiram se aventurar por esses locais. Mas mesmo com essa proibição de acesso e se arriscando serem pegos pelos seguranças que cuidam do local, ainda existem pessoas que insistem em invadir o trecho antigo de descida. Gente, lá é uma descida. Atravessando as pontes antigas e túneis desativados, para conhecer a história e verificar se conseguem ver de perto esses acontecimentos sobrenaturais. Gente, eu não arriscaria minha vida para ir lá.
Mas quem foi, me conta aí se viu alguma coisa. Vamos para a próxima lenda. Essa eu acho incrível. Eu confesso que quando eu estava pesquisando sobre a cidade, sobre as lendas, eu achei a mais interessante de todas. Para mim foi a primeira. A do trem não me pegou muito, não. O véu da noiva é uma das lendas mais famosas da cidade. Ela é uma trágica história de amor, um pouco controversa. Uma diz que foi o filho do engenheiro inglês de São Paulo, Royal, que se apaixonou pela filha de um operário. E mesmo as famílias sendo contrárias à união, eles resolveram se casar. Porém, no dia do casamento, o moço foi trancado no porão da casa de seu pai. Essa primeira, então, foi o filho do engenheiro, não foi a filha. Vamos ao próximo. A lenda do vigia noturno de Paranapiacaba. Um dos acontecimentos sobrenaturais de Paranapiacaba é contado pelos antigos moradores do local, sobre um vigia noturno que trabalhava na vila em uma época muito antiga. Naquela época, havia um vigia que se encarregava de verificar casa por casa, batendo 3 vezes em cada porta. Sendo que se estivesse tudo bem, era só algum morador bater de volta, também 3 vezes na porta, pelo lado de dentro, e o vigia iria embora, seguindo com sua rotina noturna. Caso contrário, o vigia poderia entrar na casa para saber o que estava acontecendo de errado. Então, em uma noite escura e de densa neblina, nenhum dos moradores ouviu as 3 costumeiras batidas na porta, que o vigia costumava fazer. Estranhando o fato, logo no amanhecer foram verificar o porquê do vigia não ter passado como era de costume. E descobriram de forma assustadora que ele fora desvivido, não havendo pistas e nem motivos aparentes sobre esse crime. Dizem então os moradores antigos que um dia, depois do seu falecimento, todos os moradores ouviram as 3 batidas nas portas de suas casas como de costume. Então responderam com 3 batidas na porta para confirmar que estavam bem, achando que o vigia noturno havia sido substituído. O que deixou os moradores da vila completamente assustados é que nunca houve um vigia substituto. Então nunca souberam quem é que havia batido em sua porta após o falecimento do antigo vigia. Dizem que ele faz isso até hoje. Será? Será? Gente, se alguém bater na minha porta, eu não sei se eu respondo. Não! Eu acho que eu vou ficar morrendo lá, ó, batendo. Não vou, não. Vamos para o próximo. O balanço assombrado de Paranapiacaba. Existem no local 4 balanços para as crianças brincarem. Gente, continuando o vídeo. Eu acho que a memória do meu telefone tá cheia. E ele tá encerrando os vídeos. Eu vou falar agora sobre o balanço assombrado de Paranapiacaba. Existem no local 4 balanços para as crianças brincarem. Só que, misteriosamente, somente um dos balanços do local, mesmo sem a incidência de vento, se movimenta, balançando de um lado para o outro. Dizem os moradores que há várias décadas que esse parquinho que fica ao lado do famoso clube União Lira Serrano foi cenário de mais uma lenda viva até hoje. Em uma das casas de frente a esse parquinho morava uma família inglesa com 3 integrantes, pai, mãe e filha. Em um dia comum, a vila estava envolta com a famosa espessa neblina que baixa no local repentinamente. Então a pequena menina atenta observa pela janela os balanços do parquinho. Inquieta, perguntou para a mãe se poderia brincar lá fora. Sua mãe estranhou a pergunta, pois estava muita neblina. E assim, a menina queria sair para brincar. Mesmo sabendo que a resposta da mãe seria não, a menina insistia, quase chorando, dizendo que seu amiguinho estava chamando lá fora. Sua mãe decidiu ir até o parquinho, para então conversar com o tal amiguinho.
Ela procurou, andou pelo parquinho, mas não avistou ninguém. Mas em meio à neblina, sua filha apontou para um dos balanços em movimento e disse: "Ele está ali, mamãe." No entanto, ela não via ninguém. E mesmo sem ninguém, o balanço verde balançava sem vento forte e ninguém por perto. Com medo e assustada, sem saber o que fazer, a mãe pegou a filha e a levou para casa. Fechou as janelas e ficaram ali, muito assustadas. Depois de alguns anos, a família se mudou e a menina não pôde brincar com seu amiguinho, o qual a espera até hoje, solitário em seu balanço na vila de Paranapiacaba. Muitos já observaram esse balanço se movimentando de um lado para o outro, enquanto os outros 3 ficaram parados. Seria o garotinho visto pela filha da família brincando e aguardando por sua amiguinha que nunca foi fazer companhia para ele? E aí, o que vocês acham? Agora eu vou falar sobre o fantasma do Castelinho de Paranapiacaba. Outra lenda famosa é da casa do engenheiro-chefe, hoje conhecida como Castelinho. A casa foi construída no ponto mais alto da vila em uma posição estratégica, pois possibilitava o engenheiro Daniel Fox vigiar os operários da ferrovia e toda a movimentação da ilha, inclusive quem entrava e quem saía. O engenheiro-chefe da ferrovia residia com a sua família nessa casa, na época da construção da via férrea, e hoje o local foi transformado em um museu. Moradores da vila e até turistas que visitam o local afirmam ter ouvido sons e vultos ao passear pelo Museu Castelinho pelo lado de fora, próximo a um cômodo específico em frente à escada principal. Os barulhos relatados sempre são de um tipo de bola pequena batendo no chão e na parede, como se uma criança estivesse brincando. Passos de uma pessoa andando e acompanhando quem fica ao lado do cômodo e às vezes até vozes do outro lado da parede. Normalmente, os relatos são de moradores ou turistas passeando pelo museu sozinhos ou acompanhados por uma ou 2 pessoas. Outro fato assustador é que moradores e visitantes que passam na rua em frente ao portão principal do museu avistaram um vulto de um homem próximo ao portão, do lado de dentro, aparentemente vestindo um terno antigo e chapéu. Dizem que esse vulto é do fantasma do engenheiro-chefe, que permanece no prédio do museu onde residia há muito tempo com sua família. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fantasma da dama do Clube Lira de Paranapiacaba. O Clube Lira Serrano de Paranapiacaba foi palco de bailes e recepções a barões do café que paravam em Paranapiacaba quando viajavam do interior de São Paulo para Santos, através da ferrovia, fazendo uma parada obrigatória na vila, para aproveitar junto aos momentos de descanso, também diversão. O clube servia como quadra de esportes, salão de festas, cinema e teatro. Por muitos anos, os bailes foram animados e contava com a presença de uma bela bailarina, o qual seu sapateado atraía a atenção e encanto de todos. Porém, com o passar do tempo, os bailes ficaram menos frequentes e a talentosa bailarina envelheceu. E junto com a idade, vieram os problemas de saúde que a tiraram dos bailes do Clube Lira. Dizem os moradores antigos que quando em atividade, aos finais dos grandes bailes e com o Lira totalmente vazio e trancado, vigias noturnos teriam visto em várias noites, pelas grandes janelas, uma mulher dançando sozinha no palco do salão vazio. Caramba, gente, que assustador. Em alguns dias, vigias tinham que dormir lá dentro do clube. E ao acordar no meio da madrugada, às vezes para ir ao banheiro ou mesmo para uma breve ronda, observavam que em uma das salas a imagem de uma dama sumia do quadro. Gente, que horror! E sempre que desciam ao salão principal, vamos voltar, né? Viam vultos claros e suaves se escondendo entre as grossas cortinas de veludo. Assustados e não entendendo o que viam, os vigias se assustavam ainda mais quando observavam que a dama voltara ao quadro antes vazio. Gente, ela ainda voltava depois, hein?
Assustados e não entendendo o que viam, os vigias se assustavam ainda mais quando observava que a dama voltara ao quadro antes vazio. Até nos dias atuais, dizem alguns que, observando-se do lado de fora da janela do clube durante altas horas da noite, principalmente quando a densa névoa cai sobre o vilarejo, vem um vulto com silhueta feminina se deslocando nas dependências do clube. Durante visitas monitoradas à noite, os visitantes são convidados a darem uma olhada pelas janelas para, quem sabe, poderem capturar o momento que o misterioso vulto da dama do Clube Lira aparecerá passeando ou mesmo dançando em seu interior. Vamos falar agora sobre os fantasmas do Pau da Missa de Paranapiacaba. Há muitos anos, quando os ingleses viviam na vila, eles eram, na sua maioria, católicos, protestantes ou anglicanos. Padres da Igreja Católica do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, que ficava na parte alta, para anunciar cerimônias, procissões, missas de sétimo dia e cortejos fúnebres aos moradores católicos da parte baixa, pregavam anúncios em uma árvore conhecida como Pau da Missa. O costume continua até hoje, nessa mesma árvore, só que agora só resta o tronco, pois precisou ser podada. Embora boa parte dos moradores tenham adotado outra religião, reza a lenda que todo aquele que à meia-noite de uma sexta-feira 13 bater 3 vezes nessa árvore, será sussurrado em seu ouvido um dos maiores segredos da vila, ou verá o nome da pessoa cujo foi anunciado o cortejo no Palmissa. Você gostaria de saber esse segredo? Eu não gostaria. E será que tem realmente segredo? Ou, quem sabe, né? Bater 3 vezes lá para saber se vai ter algum fantasma falando no nosso ouvido. Eu não me arrisco, não. Temos também a lenda do João Ferreira. Reza a lenda que um casal foi fazer turismo na vila de Paranapiacaba em um dia de nevoeiro e não encontrou ninguém, além de um senhor vestido de terno e chapéu, cujo seu nome era João Ferreira, que dizia ser um guia da cidade. E assim os acompanhou por toda a vila, contando histórias locais, e o passeio terminou no cemitério, no mesmo local que começou. E onde o senhor João Ferreira desapareceu. Em um segundo momento, o casal retorna à vila e resolve procurar o senhor e agradecê-lo pelo passeio anterior. Como fazia sol, eles encontraram muitas pessoas na rua, porém ninguém conhecia esse senhor. Então foram até o cemitério para ver se o encontravam. E o coveiro disse que o único João Ferreira que existia estava morto. Eita lelê! E o casal pôde confirmar pela foto da lápide que o defunto era o guia. Gente do céu! Os moradores antigos dizem que até hoje ele vem para ajudar os turistas perdidos na neblina. Olha só, um fantasma bondoso, bem caridoso ele. Temos também o vagão funerário da cidade. Nos remotos tempos, bem antigos, com a passagem do século XIX para o século XX, o transporte em geral no Brasil era muito precário, sendo a ferrovia um sistema inovador e revolucionário para a época, sendo o principal meio de deslocamento de pessoas, cargas, entre diversas cidades do estado de São Paulo. Devido à sua eficiência naquela época de ouro da ferrovia, para ampliar sua abrangência de atuação nos transportes, foi criado um novo serviço para atender as famílias daquelas pessoas que perderam entes queridos e necessitavam transportá-los para outra localidade. Foi então criado pela São Paulo Railway, empresa que havia construído a ferrovia entre São Paulo e Santos e era controladora dos serviços no final do século XIX e começo do século XX. Eles criaram o vagão funerário. O vagão funerário era um vagão de madeira que foi reformado, dividindo sua área interna em 2 partes, sendo uma para o transporte dos familiares do defunto e a outra parte para transportar o caixão
com o corpo do falecido, sobre uma mesa com velas em suas pontas, aproveitando dessa forma o trajeto para, ao mesmo tempo, levar o corpo para outra cidade e também realizar o velório durante a viagem. Compactando o tempo, né? Tendo mais tempo para fazer a sua despedida. Gente, o velório é muito importante, faz parte do ritual do luto, tá? Não pulem essa parte. É muito importante você passar pelo luto. Ideia interessante. Dizem os moradores e os funcionários do Museu Ferroviário que algumas pessoas já visualizaram vultos se deslocando no interior do antigo vagão, sendo que os outros já sentiram a presença muito forte no local e acabaram desmaiando. Quem deseja fazer uma visita para conhecer o famoso vagão funerário e verificar pessoalmente se essas histórias são somente lendas ou se são casos verídicos, vamos lá na cidade, né? Ele está aberto a localizar a visitação. Há rumores também que o famoso Jack Stripador foi morar na cidade e morreu por lá. Mas também eu não consegui ter nenhuma informação mais séria sobre esse assunto. Mas a cidade de Paranapiacaba serviu de cenário para produções audiovisuais, como a série de suspense Vale dos Esquecidos na HBO. Não vou nem fazer propaganda, porque a HBO não me paga, mas vão lá assistir. Gente, esses passeios estão sim abertos à visitação, com exceção do trem fantasma, que lá realmente é perigoso. Os outros vocês conseguem ir. Se mais pra frente o canal começar a me render, eu posso ir lá e fazer um vídeo pra vocês na cidade e comprovar se essas histórias são verdadeiras, porque eu não tenho medo não. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Desculpa as intercorrências do vídeo, hoje foi bem difícil gravar. Minhas cachorras estão muito agitadas, voltando à aula, a rotina da dona de casa. Mas é isso, um beijo e até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir. E se vocês quiserem também, podem me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? No Instagram é o Tuane Maciel, com 2 N's. E no TikTok também. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Fui!